O perdão dentro da fé cristã é um conceito profundo e transformador que está no cerne do crescimento espiritual e da cura relacional. No cristianismo, o perdão não é apenas uma obrigação moral, mas um mandamento divino, profundamente enraizado nos ensinamentos de Jesus Cristo. Trata-se de liberar o fardo do ressentimento, da raiva e da mágoa, e escolher deixar de lado os erros cometidos contra nós. Esse ato de perdão reflete a graça que Deus estende à humanidade, graça que é dada gratuitamente, independentemente de nossas imperfeições ou da magnitude de nossos pecados. Quando falamos sobre perdão no contexto cristão, nos referimos a um processo que é vertical e horizontal. Verticalmente, o perdão é buscar e receber o perdão de Deus por nossos próprios pecados. Este aspecto é fundamental porque reconhece a nossa necessidade da misericórdia divina e põe em evidência a relação entre o pecador e o Salvador. Horizontalmente, o perdão se estende às nossas interações com os outros. Ela nos chama a perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como fomos perdoados por Deus. O ato de perdoar não é apenas um dever espiritual, é um caminho para a cura e a reconciliação. Ao perdoar, quebramos as correntes da amargura e nos permitimos seguir em frente em paz. Isso não significa que os erros cometidos contra nós sejam esquecidos ou que a justiça seja ignorada. Em vez disso, significa que escolhemos superar a dor e deixar de lado o desejo de retribuição. O perdão cria espaço para que o amor, a compaixão e a compreensão floresçam em nossos relacionamentos, levando a conexões mais profundas e laços mais fortes. Além disso, o perdão é um reflexo do caráter de Deus. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos da prontidão de Deus em perdoar. Desde a história do filho pródigo até os ensinamentos de Jesus na cruz. Essas narrativas servem como lembretes poderosos de que não importa o quanto nos desviemos, o perdão de Deus está sempre disponível para nós. Como cristãos, somos chamados a imitar esse perdão divino em nossas próprias vidas, estendendo a graça aos outros mesmo quando é difícil. Ao definir o tom para uma discussão sobre o perdão, é importante reconhecer que esse conceito é central para a fé cristã. É por meio do perdão que experimentamos a plenitude do amor e da graça de Deus. Ao perdoarmos, não apenas curamos nossas próprias feridas, mas também nos tornamos instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Esse processo de perdão é transformador, trazendo crescimento espiritual e relacionamentos mais profundos e significativos com Deus e com as pessoas ao nosso redor. O perdão é um dos aspectos mais poderosos e transformadores da fé cristã, desempenhando um papel crucial tanto no crescimento espiritual quanto na cura relacional. Em sua essência, o perdão não é apenas um ato de ignorar ou desculpar um erro, é uma profunda disciplina espiritual que reflete a natureza de Deus e alinha nossos corações com sua vontade. Quando perdoamos, estamos participando do ato divino da graça, refletindo o perdão que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Este ato de graça é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, pois nos permite ir além das limitações de nossa natureza humana e abraçar o amor e a misericórdia ilimitados de Deus. O processo de perdão começa com o reconhecimento da dor ou dano que foi infligido. Esse reconhecimento é essencial porque valida a experiência da dor e, ao mesmo tempo, abre a porta para a cura. Sem reconhecer a profundidade da ferida, o verdadeiro perdão não pode acontecer. No entanto, o perdão vai além de apenas reconhecer a dor, envolve uma decisão consciente de liberar a raiva, a amargura e o desejo de vingança que muitas vezes a acompanham. Este lançamento não é sobre minimizar o erro ou negar o impacto que ele teve em nossas vidas. Em vez disso, trata-se de escolher deixar de lado as emoções negativas que nos mantêm presos ao passado e impedem nosso progresso espiritual. Ao perdoar os outros, também nos libertamos do pesado fardo de carregar rancores e ressentimentos. Essas emoções, se não forem controladas, podem criar raízes em nossos corações e envenenar nossa vida espiritual. Eles podem levar a um coração endurecido, tornando difícil experimentar a plenitude do amor de Deus e estender esse amor aos outros. Ao escolher perdoar, permitimos que a graça de Deus flua em nossos corações, abrandando-os e abrindo espaço para os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Esses frutos são essenciais para o crescimento espiritual.
pois refletem o caráter de Cristo e nos aproximam dele. Além disso, o perdão não é apenas sobre nosso relacionamento com Deus, também impacta profundamente nossos relacionamentos com os outros. No contexto da comunidade cristã, os relacionamentos são construídos sobre o fundamento do amor, e o perdão é um componente crítico desse amor. Quando nos apegamos à falta de perdão, criamos barreiras entre nós e os outros, levando à divisão, conflito e distanciamento. Essas barreiras nos impedem de experimentar a unidade e a comunhão que Deus deseja para o seu povo. Por outro lado, quando perdoamos, quebramos essas barreiras e criamos oportunidades de reconciliação e restauração. A cura relacional por meio do perdão envolve mais do que apenas dizer as palavras, "Eu te perdoo". Requer uma mudança genuína de coração e um compromisso de restaurar o relacionamento. Isso pode envolver conversas difíceis, estabelecer limites ou buscar mediação, mas o objetivo é sempre reconstruir a confiança e restaurar o relacionamento a um lugar de amor e respeito mútuos. Este processo de reconciliação é um poderoso testemunho para o mundo, demonstrando o poder transformador do amor de Deus em ação na vida dos crentes. No Novo Testamento, Jesus enfatiza repetidamente a importância do perdão em seus ensinamentos. Na oração do Senhor, ele instrui seus discípulos a orar: "Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores." Mateus 6:12. Esta oração destaca a natureza recíproca do perdão, assim como buscamos o perdão de Deus por nossos pecados. Somos chamados a estender esse mesmo perdão aos outros. Jesus reforça ainda mais esse princípio na parábola do servo implacável, Mateus 18:21-35, onde ilustra as terríveis consequências de reter o perdão dos outros depois de recebê-lo de Deus. A mensagem é clara: o perdão não é opcional para os crentes, é um mandato de Deus e um reflexo dos valores do seu reino. Além disso, o perdão tem benefícios psicológicos e físicos significativos. Estudos mostraram que indivíduos que praticam o perdão experimentam níveis mais baixos de estresse, ansiedade e depressão. Eles também têm melhor saúde geral, incluindo pressão arterial mais baixa e risco reduzido de doenças cardíacas. Esses benefícios não são surpreendentes, pois a falta de perdão geralmente se manifesta no corpo como tensão física e estresse. Quando perdoamos, liberamos essa tensão e experimentamos uma sensação de paz e bem-estar. Essa paz é um dom de Deus, pois Ele deseja que vivamos em harmonia com Ele, com nós mesmos e com os outros. O perdão também desempenha um papel crucial na cura das comunidades. Em situações de conflito ou injustiça generalizada, o perdão pode ser a chave para quebrar o ciclo de violência e retribuição. Quando indivíduos e comunidades optam por perdoar, eles abrem a porta para o diálogo, a compreensão e a cura. Isso não significa que a justiça seja ignorada ou que os malfeitores não sejam responsabilizados. Em vez disso, significa que o perdão abre caminho para uma resolução mais justa e compassiva. Desta forma, o perdão se torna uma ferramenta para a pacificação e a construção de comunidades mais fortes e resilientes. Efésios 4:32 é um versículo poderoso que encapsula a essência dos relacionamentos cristãos, destacando as virtudes da bondade, compaixão e perdão. O versículo diz: "Sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo." Esta escritura serve como um lembrete do padrão ao qual os crentes são chamados, enraizados no exemplo do amor e do perdão de Cristo. A instrução de ser gentil e compassivo ressalta a importância da empatia e da compreensão em nossas interações com os outros. Ele chama os crentes a se aproximarem uns dos outros com um coração de ternura, reconhecendo a humanidade compartilhada e as lutas que todos enfrentamos. O perdão, conforme destacado neste versículo, não é apenas uma sugestão, mas um mandamento que reflete o perdão que recebemos de Deus por meio de Cristo. Essa conexão com o perdão de Cristo é crucial porque estabelece as bases de como e por que devemos perdoar os outros. Assim como Deus, em sua graça ilimitada, nos perdoou apesar de nossas falhas, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Este ato de perdão não é sobre tolerar erros, mas sobre liberar o domínio que a amargura e o ressentimento podem ter em nossos corações.
Trata-se de libertar a nós mesmos e aos outros das correntes da falta de perdão e permitir que o amor de Deus flua através de nós, promovendo a cura e a reconciliação. A frase "assim como Deus vos perdoou em Cristo" é particularmente significativa porque aponta para o exemplo supremo de perdão, Jesus Cristo. Seu sacrifício na cruz é o epítome do amor altruísta e da misericórdia, onde ele carregou os pecados da humanidade e ofereceu perdão a todos os que o aceitassem. Ao fazer referência ao perdão de Cristo, o versículo lembra aos crentes que nossa capacidade de perdoar os outros está enraizada na graça que já recebemos. Não se baseie em nossa própria força ou justiça, mas no exemplo dado por Cristo. Essa perspectiva muda o foco da dificuldade do perdão para a gratidão pelo perdão que recebemos, capacitando-nos a estender essa mesma graça aos outros. Em um sentido prático, Efésios 4:32 encoraja os crentes a cultivar um estilo de vida de bondade, compaixão e perdão. Essas virtudes não são apenas conceitos abstratos, mas devem ser vividas nas interações diárias. Seja em relacionamentos familiares, amizades ou encontros com estranhos, este versículo nos desafia a incorporar o amor de Cristo de maneiras tangíveis. Isso nos leva a nos perguntar como podemos ser mais gentis, mais compassivos e mais tolerantes em nossa vida diária. Isso pode envolver deixar de lado as mágoas do passado, escolher falar palavras de encorajamento em vez de críticas ou oferecer uma mão amiga a alguém necessitado. Além disso, o ato de perdoar, conforme descrito neste versículo, é uma ferramenta poderosa para a cura pessoal e relacional. Guardar rancor e guardar ressentimento pode criar barreiras emocionais e espirituais, dificultando nosso relacionamento com Deus e com os outros. Ao escolher perdoar, não apenas obedecemos ao mandamento de Deus, mas também abrimos a porta para a paz e a restauração. O perdão nos permite seguir em frente sem o peso dos erros do passado, criando espaço para o amor, a alegria e a unidade em nossas vidas e comunidades. A carta de Paulo aos Efésios, particularmente o versículo Efésios 4:32, é parte de sua instrução mais ampla sobre como os crentes devem viver em unidade e santidade. A carta em si foi escrita enquanto Paulo estava preso, o que ressalta as profundas percepções espirituais e o encorajamento que ele procurou transmitir às primeiras comunidades cristãs. Efésios é frequentemente dividido em duas seções principais. Os 3 primeiros capítulos enfocam os ensinamentos teológicos e as bênçãos que os crentes têm em Cristo, enquanto os 3 últimos capítulos fornecem instruções práticas para viver essas verdades espirituais. Efésios 4:32 se enquadra na seção em que Paulo discute as responsabilidades éticas e morais dos cristãos. Esta parte da carta enfatiza a importância de viver uma vida digna do chamado recebido por meio de Cristo. Especificamente, Paulo encoraja os efésios a se despojarem de seus velhos caminhos e se revestirem do novo homem, criado para ser como Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:22-24. Essa transformação não é apenas interna, mas deve ser refletida na forma como eles interagem com os outros. Dentro desse contexto, Efésios 4:32 serve como uma aplicação prática da nova vida em Cristo. Paulo está exortando os crentes a incorporar as virtudes da bondade, compaixão e perdão, que são essenciais para manter a unidade e a paz dentro da comunidade cristã. Os versículos ao redor Efésios 4:25-31 destacam comportamentos que perturbam a vida da comunidade, como mentira, raiva e malícia. Em contraste, o versículo 32 apresenta um exemplo positivo de como os cristãos devem se relacionar uns com os outros. A instrução de Paulo para ser bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo, é um chamado para espelhar o caráter de Deus em suas interações diárias. Este versículo também se conecta diretamente ao tema abrangente da unidade em Efésios, pois o perdão é um componente-chave na resolução de conflitos e na manutenção de relacionamentos harmoniosos. Ao fundamentar o mandamento de perdoar no perdão de Cristo, Paulo lembra aos crentes que sua capacidade de perdoar está enraizada na graça que já receberam. Além disso, o versículo enfatiza o aspecto comunitário da fé cristã. O perdão não é apenas uma virtude pessoal, mas uma responsabilidade coletiva que fortalece o corpo de Cristo. Garante que a comunidade reflita o amor e a misericórdia de Deus,
tornando-se um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho. O perdão, de uma perspectiva bíblica, é um tema central que reflete a natureza de Deus e seu relacionamento com a humanidade. É definido como o ato de perdoar um ofensor, renunciar ao ressentimento ou vingança contra alguém que o prejudicou. Nas Escrituras, o perdão não é apenas uma virtude opcional, mas um mandamento que reflete o perdão de Deus para conosco. A Bíblia retrata o perdão como um elemento essencial da vida espiritual, profundamente enraizado no amor e na misericórdia. Por exemplo, em Mateus 6, 14, 15, Jesus ensina que perdoar os outros está intrinsecamente ligado a receber o perdão de Deus, enfatizando sua importância na fé cristã. Ao diferenciar entre perdão humano e perdão divino, é crucial entender que o perdão humano geralmente é condicional e imperfeito. As pessoas podem perdoar com base nas circunstâncias, emoções ou ações do ofensor, e o perdão humano às vezes pode ser incompleto, onde permanecem sentimentos persistentes de amargura ou ressentimento. O perdão humano requer uma decisão consciente de liberar a dívida do ofensor, mesmo que a dor ainda esteja presente. O perdão divino, por outro lado, é perfeito, incondicional e absoluto. O perdão de Deus não depende de ações ou merecimento humano. É um dom oferecido pela graça, exemplificado pela morte sacrificial de Cristo na cruz, que forneceu o meio definitivo para o perdão da humanidade. Em Efésios 1:7, Paulo fala de redenção através do sangue de Cristo, enfatizando que o perdão é um dom divino que é completo e transformador. O perdão de Deus apaga completamente o pecado, restaurando o pecador a um relacionamento correto com Ele, sem usar transgressões passadas contra Ele. Além disso, o perdão divino também traz consigo o poder de transformar. Não apenas ignora o pecado, mas sim, através do ato de perdoar, Deus muda o coração do perdoado, levando ao arrependimento e à renovação espiritual. É uma forma de perdão que inspira os perdoados a perdoar os outros. Como visto na parábola do servo impiedoso em Mateus 18, 21 e 35, onde Jesus ilustra a expectativa de que aqueles que foram perdoados muito também devem perdoar muito. Na fé cristã, o perdão não é apenas uma sugestão, mas um mandamento diretamente de Deus, profundamente enraizado nos ensinamentos das Escrituras. Este mandamento é um aspecto fundamental do discipulado cristão, refletindo a natureza do próprio Deus, que é misericordioso e perdoador. O perdão é um ato de obediência que alinha os crentes com a vontade de Deus e os capacita a viver sua fé autenticamente. O mandamento de perdoar é destacado em todo o Novo Testamento, particularmente nos ensinamentos de Jesus. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus afirma claramente: porque, se perdoardes aos outros quando pecarem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos outros os seus pecados, vosso Pai não vos perdoará os pecados. Esta passagem ressalta a natureza recíproca do perdão na vida cristã. Os crentes são chamados a perdoar os outros como foram perdoados por Deus. O perdão, portanto, não é opcional, é uma resposta necessária ao perdão que recebemos de Deus. Além disso, o perdão não é apenas libertar os outros de seus erros, mas também é um ato de obediência que liberta o crente da escravidão da amargura e do ressentimento. A falta de perdão pode atuar como um fardo espiritual e emocional, dificultando o relacionamento de uma pessoa com Deus e com os outros. Em Colossenses 3:13, Paulo instrui: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros. Se algum de vós tiver queixa contra alguém, perdoe como o Senhor o perdoou. Este versículo reforça a ideia de que o perdão é um mandato divino, e espera-se que os crentes perdoem da mesma forma que Deus os perdoou, completamente e sem reservas. O mandamento de perdoar está também intimamente ligado ao conceito de reconciliação, que é central na mensagem do Evangelho. Por meio do perdão, os crentes participam do ministério da reconciliação. Como Paulo descreve em 2 Coríntios 5, 18 e 19, tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo, não imputando os pecados dos homens contra eles. O perdão é, portanto, um ato de obediência que não apenas reflete a natureza de Deus, mas também serve como um poderoso testemunho do poder transformador do Evangelho.
Além disso, o ato de perdoar os outros é um reflexo da confiança do crente na justiça de Deus. Romanos 12:19 nos lembra: não vos vingueis, meus queridos amigos, mas deixai espaço para a ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao perdoar, os crentes renunciam à necessidade de vingança pessoal, confiando que Deus finalmente trará justiça. Esse ato de obediência requer humildade e fé, reconhecendo que os caminhos de Deus são mais elevados do que os nossos e que sua justiça é perfeita. O perdão é também um ato de amor, que é o maior mandamento da fé cristã. Jesus ensina em Mateus 22:37 e 40 que os maiores mandamentos são amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a si mesmo. O perdão é uma expressão desse amor, pois busca o bem-estar dos outros e restaura os relacionamentos. Em 1 Coríntios 13, muitas vezes referido como o capítulo do amor, Paulo descreve o amor como paciente, gentil e não se irrita facilmente, e que não mantém registro de erros. O perdão é, portanto, uma manifestação do verdadeiro amor cristão, que é incondicional e busca a reconciliação. Além disso, o perdão é parte integrante do crescimento espiritual. É através do processo de perdoar os outros que os crentes crescem em sua compreensão da graça e misericórdia de Deus. Ao perdoar, experimentam o poder transformador do Espírito Santo, que os capacita a perdoar mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esse crescimento faz parte do processo de santificação, onde os crentes são gradualmente conformados à imagem de Cristo, que perdoou aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. O perdão é uma ferramenta poderosa para a cura, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando outra pessoa do fardo de seus erros, mas também nos libertando das correntes da amargura e do ressentimento. O perdão atua como um bálsamo para feridas emocionais e espirituais, permitindo-nos seguir em frente em nossas vidas sem que o peso das mágoas do passado nos impeça. É através do ato de perdão que experimentamos uma sensação de paz e encerramento, sabendo que fizemos o que é certo aos olhos de Deus. Na fé cristã, o perdão está profundamente ligado à cura. Isso fica evidente nos ensinamentos de Jesus, que enfatizou a importância de perdoar os outros como forma de manter o bem-estar espiritual e emocional. Quando perdoamos, nos alinhamos com a vontade de Deus, que é amar e perdoar como Ele ama. Esse alinhamento traz cura para nossos corações e mentes, à medida que deixamos de lado a raiva e a dor que muitas vezes acompanham a falta de perdão. O perdão também tem o poder de curar relacionamentos. Quando uma pessoa estende o perdão a outra, isso abre a porta para a reconciliação e a restauração. Este ato de graça pode consertar relacionamentos quebrados e reconstruir a confiança que pode ter sido perdida. Ele permite que ambas as partes avancem sem o fardo de queixas passadas, promovendo um senso de unidade e paz. Existem inúmeros exemplos de como o perdão pode levar à cura. Por exemplo, uma pessoa que perdoa alguém que a ofendeu pode descobrir que seus sentimentos de raiva e ressentimento se dissipam, substituídos por uma sensação de paz e encerramento. Da mesma forma, a pessoa que é perdoada pode experimentar alívio e um renovado senso de valor, sabendo que recebeu uma segunda chance. Na Bíblia, vemos numerosos exemplos de perdão que levam à cura. Um exemplo é a história de José, que perdoou seus irmãos por vendê-lo como escravo. Ao perdoá-los, José foi capaz de curar as feridas de seu passado e se reconciliar com sua família. Esse ato de perdão não apenas curou o coração de José, mas também restaurou seu relacionamento com seus irmãos, permitindo que eles seguissem em frente como uma família unida. Outro exemplo é a história do filho pródigo, que foi perdoado pelo pai depois de desperdiçar sua herança. O perdão do pai curou o sentimento de vergonha e indignidade do filho, permitindo que ele voltasse para casa e fosse restaurado ao seu lugar de direito na família. Esta história ilustra o poder de cura do perdão, tanto para quem perdoa quanto para quem é perdoado. O perdão também promove a cura, libertando-nos do ciclo de vingança e retribuição. Quando escolhemos perdoar, quebramos a cadeia de raiva e amargura que pode levar a mais danos.
Em vez de buscar vingança, escolhemos deixar de lado nosso desejo de retribuição e permitir que a justiça de Deus prevaleça. Este ato de rendição traz cura aos nossos corações, pois confiamos no plano de Deus para nossas vidas e liberamos a necessidade de controlar o resultado. O perdão desempenha um papel crucial na reconciliação e restauração de relacionamentos rompidos. Quando perdoamos, abrimos a porta para a cura e a restauração, permitindo que as feridas se curem e os relacionamentos floresçam novamente. Reconciliação é o processo de reunir partes que foram afastadas ou separadas devido à mágoa, mal-entendido ou conflito. O perdão é a chave que desbloqueia o potencial de reconciliação, pois envolve deixar de lado rancores, raiva e amargura que, de outra forma, poderiam manter as pessoas separadas. Nas famílias e comunidades, o perdão é essencial para construir e manter a confiança. Quando a confiança é quebrada, os relacionamentos podem sofrer, levando a divisão e discórdia. No entanto, quando o perdão é estendido, ele sinaliza uma vontade de superar a mágoa e trabalhar para reconstruir essa confiança. Esse processo fortalece os laços entre os indivíduos, pois requer humildade, vulnerabilidade e compromisso com a cura. O perdão não significa tolerar comportamentos prejudiciais ou esquecer o passado, em vez disso, é uma decisão consciente de liberar o poder que as mágoas do passado têm sobre nós e trabalhar para um futuro melhor. Dessa forma, o perdão constrói uma base para relacionamentos mais fortes e resilientes. Permite que os indivíduos reconheçam sua dor, mas também a superem, escolhendo o amor, a compreensão e a unidade em vez da divisão. No contexto das comunidades, o perdão promove um senso de unidade e coesão. Evita a propagação da amargura e do ressentimento, que podem corroer o tecido da vida comunitária. Quando os membros de uma comunidade estão dispostos a perdoar uns aos outros, isso cria um ambiente onde a cura e o crescimento podem ocorrer. Esse espírito coletivo de perdão pode levar a uma comunidade mais forte e solidária, onde os indivíduos se sentem seguros, valorizados e conectados. Na fé cristã, o perdão é visto como um reflexo do amor e da graça de Deus. Assim como Deus nos perdoa, somos chamados a perdoar os outros. Esse ato de perdão reflete a reconciliação que experimentamos com Deus por meio de Cristo e serve como um poderoso testemunho do poder transformador do amor e da graça em nossas vidas. Ao perdoar os outros, demonstramos nosso compromisso de viver nossa fé de maneira tangível e significativa. O perdão de Deus aos nossos pecados serve como o melhor exemplo e modelo de como somos chamados a perdoar os outros. Na fé cristã, o perdão de Deus é visto como absoluto e incondicional. Não é algo que ganhamos por nossas ações, mas sim um presente que nos foi dado gratuitamente por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Esse ato de graça é central para a compreensão cristã do perdão e estabelece um alto padrão de como devemos abordar o perdão em nossas próprias vidas. O perdão de Deus é caracterizado por sua completude e sua capacidade de restaurar relacionamentos. Quando Deus perdoa, Ele o faz plenamente, removendo nossos pecados até o leste do oeste, e não se lembrando mais deles. Esse perdão completo não apenas nos purifica de nossos erros passados, mas também nos permite entrar em um relacionamento renovado e restaurado com Ele. É um perdão que cura, redime e restaura, oferecendo-nos um novo começo. Em nossas vidas, somos chamados a espelhar esse modelo de perdão. Assim como Deus nos perdoa sem condições, devemos estender o perdão aos outros, não com base no fato de eles merecerem, mas porque fomos perdoados muito. Esse tipo de perdão é radical porque exige que deixemos de lado nosso direito de guardar raiva, ressentimento ou desejo de vingança. Em vez disso, somos chamados a perdoar livre e plenamente, assim como Deus nos perdoou. A natureza incondicional do perdão de Deus também nos ensina sobre o poder da graça. Deus não espera que sejamos perfeitos antes de nos perdoar, em vez disso, Ele nos encontra em nosso quebrantamento e estende sua misericórdia. Esta é uma lição poderosa para nós em nossos relacionamentos com os outros. Devemos perdoar não porque a outra pessoa fez as pazes ou porque a situação foi resolvida, mas porque somos destinatários da graça de Deus e somos chamados a ser canais dessa graça para os outros. Além disso, o perdão de Deus nos convida a um processo de transformação.
Quando perdoamos os outros como Deus nos perdoa, abrimos nossos corações para a cura e o crescimento. Permitimos que o amor e a graça de Deus trabalhem em nós, abrandando nossos corações e libertando-nos da escravidão da amargura e da falta de perdão. Esse processo nem sempre é fácil, mas é um caminho para a liberdade e maturidade espiritual. Superar as barreiras ao perdão pode ser um dos aspectos mais desafiadores de viver a fé cristã, pois muitas vezes envolve confrontar emoções profundas, como orgulho, raiva e mágoa. Essas emoções podem criar obstáculos significativos que nos impedem de abraçar totalmente o ato de perdoar, tanto ao dar quanto ao recebê-lo. O orgulho, por exemplo, pode tornar difícil reconhecer nossa própria necessidade de perdão ou nos humilhar o suficiente para estendê-lo aos outros. A raiva, por outro lado, pode alimentar um desejo de retribuição em vez de reconciliação, mantendo-nos presos em um ciclo de amargura. A mágoa, principalmente por ofensas profundas ou repetidas, pode levar a um coração endurecido, fazendo com que a ideia de perdão pareça impossível ou imerecida. No entanto, a fé cristã ensina que o perdão não é apenas um mandamento, mas também um caminho para a cura e a liberdade. Para superar essas barreiras, é crucial confiar na força e na graça de Deus. Uma abordagem prática é começar com a oração, pedindo a Deus que amoleça nossos corações e nos dê o desejo de perdoar, mesmo quando nossas emoções resistem. É por meio da oração que podemos convidar Deus a trabalhar em nós, curar nossas feridas e fornecer a força de que precisamos para deixar de lado o orgulho, a raiva e a mágoa. Outro passo importante é lembrar o exemplo de Jesus, que perdoou até mesmo aqueles que o crucificaram, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Este poderoso ato de perdão serve como um lembrete de que nenhuma ofensa é grande demais para perdoar e que o perdão é um ato de graça, não de justiça. Ao meditar no exemplo de Jesus, podemos começar a mudar nosso foco de nossa própria dor e queixas para o propósito maior de reconciliação e cura. Além disso, pode ser útil se envolver em autorreflexão e reconhecer as maneiras pelas quais o orgulho, a raiva ou a mágoa se enraizaram em nossos corações. Reconhecer esses sentimentos e trazê-los diante de Deus com honestidade nos permite iniciar o processo de desapego. Nos momentos em que o perdão parece particularmente difícil, pode ser benéfico buscar conselho ou apoio de um amigo, pastor ou conselheiro de confiança que possa oferecer orientação e encorajamento. O perdão não é uma jornada fácil, mas leva ao crescimento espiritual, à liberdade e a relacionamentos mais profundos. À medida que aprendemos a superar as barreiras do orgulho, da raiva e da mágoa por meio da graça de Deus, nos abrimos para a possibilidade da verdadeira cura e reconciliação. Esse processo não apenas transforma nossos relacionamentos com os outros, mas também nos aproxima de Deus. À medida que vivemos seu mandamento de perdoar como fomos perdoados. Praticar o perdão na vida diária é uma jornada transformadora que requer intencionalidade e confiança na orientação de Deus. Para ajudar as pessoas a incorporar o perdão em suas vidas diárias, aqui está um guia passo a passo que pode ser seguido. Primeiro, comece com a oração. A oração é uma ferramenta poderosa no processo de perdão. Comece pedindo a Deus forças para perdoar e um coração aberto à sua cura. Reconheça seus sentimentos de mágoa, raiva ou traição em oração e peça a Deus para ajudá-lo a liberar essas emoções. Entregar esses sentimentos a Deus é o primeiro passo para a cura. Em seguida, reflita sobre a situação. Reserve um tempo para refletir sobre a situação específica em que o perdão é necessário. Considere o impacto que a ofensa teve sobre você e por que é difícil perdoar. Refletir sobre a situação permite que você entenda suas emoções e prepare seu coração para o processo de perdão. Essa reflexão também deve incluir considerar a perspectiva da outra pessoa, o que muitas vezes pode amolecer seu coração em relação a ela. Após reflexão, tome a decisão de perdoar. O perdão é uma escolha consciente. Não se baseie em sentimentos, mas na obediência ao mandamento de Deus de perdoar. Tomar a decisão de perdoar é um ato de sua vontade, escolhendo deixar de lado o desejo de vingança ou guardar rancor, mesmo que suas emoções ainda não tenham se recuperado totalmente. Depois de tomar a decisão, tome uma atitude.
Isso pode envolver ter uma conversa com a pessoa que o ofendeu, expressar seu perdão ou simplesmente deixar ir seu coração se uma conversa direta não for possível ou apropriada. Se a situação o justificar, busque a reconciliação e a restauração do relacionamento. No entanto, entenda que a reconciliação é uma via de mão dupla e, embora você possa perdoar, a reconciliação pode depender da resposta da outra pessoa. Outro passo importante é substituir pensamentos negativos por positivos. Depois de perdoar alguém, é crucial se concentrar em pensamentos positivos sobre essa pessoa e a situação. Quando memórias ou sentimentos negativos ressurgirem, escolha conscientemente substituí-los por pensamentos de amor, compaixão e compreensão. Isso pode incluir orar pela pessoa que o machucou ou encontrar maneiras de abençoá-la. Finalmente, reflita sobre seus relacionamentos regularmente. Crie o hábito de refletir sobre seus relacionamentos e avaliar se há algum sentimento persistente de mágoa ou ressentimento. Ao examinar regularmente seu coração, você pode resolver os problemas desde o início, antes que eles se tornem profundos. Essa prática também permite que você mantenha relacionamentos saudáveis e amorosos, vitais para o seu bem-estar espiritual. O perdão é uma jornada, não um evento único. Incentive o público a praticar continuamente esses passos e refletir sobre seus relacionamentos, identificando áreas em que o perdão é necessário. Lembre-os de que o processo de perdão pode levar tempo, mas com a ajuda de Deus, a cura e a paz virão. Praticar o perdão diariamente levará a uma vida mais pacífica, alegre e espiritualmente realizada, à medida que vivemos o mandamento de perdoar como fomos perdoados. Buscar o perdão é um aspecto vital para manter relacionamentos saudáveis e crescimento espiritual. Na fé cristã, o ato de buscar o perdão está profundamente enraizado nos ensinamentos de humildade, arrependimento e reconciliação. Quando prejudicamos alguém, é essencial abordá-lo com um coração sincero e humilde, reconhecendo a dor que podemos ter causado e buscando genuinamente fazer as pazes. O primeiro passo para buscar o perdão é reconhecer e admitir nossos erros. Isso requer autorreflexão e uma avaliação honesta de nossas ações. É importante considerar não apenas o que fizemos, mas também como isso impactou a outra pessoa. Reconhecer nossos erros sem dar desculpas é um sinal de maturidade e integridade. Isso mostra que estamos assumindo a responsabilidade por nossas ações e estamos comprometidos em consertar as coisas. A humildade desempenha um papel crucial nesse processo. Aproximar-se de alguém para pedir perdão nem sempre é fácil, exige que deixemos de lado nosso orgulho e sejamos vulneráveis. A humildade nos permite ver a situação da perspectiva da outra pessoa, entendendo a dor ou a decepção que podemos ter causado. Essa abordagem empática ajuda a abrir a porta para a reconciliação porque mostra à outra pessoa que realmente nos importamos com seus sentimentos e sentimos remorso por nossas ações. Ao pedir perdão, a sinceridade é fundamental. Não basta simplesmente dizer as palavras, eles devem ser acompanhados por arrependimento genuíno e desejo de mudar. Isso significa ser específico sobre o que estamos pedindo perdão e expressar como planejamos evitar repetir os mesmos erros no futuro. Um sincero pedido de desculpas demonstra que estamos realmente arrependidos e que valorizamos o relacionamento o suficiente para fazer um esforço consciente para fazer melhor. Também é importante ser paciente ao buscar perdão. A outra pessoa pode precisar de tempo para processar suas emoções e aceitar o que aconteceu. O perdão é um dom que não pode ser exigido. Deve ser dado livremente. Ser paciente e dar espaço a outra pessoa mostra respeito por seus sentimentos e reconhece o significado da dor que experimentou. Em alguns casos, buscar perdão também pode envolver fazer reparações ou tomar medidas para corrigir a situação. Isso pode significar devolver algo que foi levado, compensar uma perda ou simplesmente assumir o compromisso de mudar o comportamento que foi prejudicial. As ações geralmente falam mais alto que as palavras. E mostrar vontade de consertar as coisas pode ajudar a reconstruir a confiança e fortalecer o relacionamento. Finalmente, buscar perdão não é apenas restaurar nosso relacionamento com os outros, mas também manter nosso relacionamento com Deus. Na Bíblia, somos ensinados a perdoar os outros como Deus nos perdoou, e esse princípio também se aplica à busca de perdão.
Ao nos humilharmos e pedirmos perdão, alinhamos nossos corações com a vontade de Deus e permitimos que Sua graça trabalhe através de nós, trazendo cura e reconciliação. O perdão é um ato poderoso que traz liberdade espiritual, libertando-nos das correntes da amargura e do ressentimento que podem tão facilmente enredar nossos corações. Quando nos apegamos à falta de perdão, estamos essencialmente permitindo que o passado controle nosso presente, mantendo-nos em um estado de escravidão emocional e espiritual. Essa escravidão se manifesta de várias maneiras, como raiva persistente, sentimentos de injustiça e um sentimento de separação dos outros e até mesmo de Deus. Essas emoções podem se enraizar em nossos corações, transformando-se em amargura que afeta não apenas nosso relacionamento com a pessoa que nos prejudicou, mas também nosso bem-estar geral e vida espiritual. A Bíblia ensina que o perdão não é apenas uma opção, mas uma necessidade para aqueles que seguem a Cristo. O próprio Jesus enfatizou a importância do perdão, instruindo seus seguidores a perdoar os outros como foram perdoados por Deus. Esse ato de perdão está profundamente ligado à nossa liberdade espiritual porque nos alinha com a natureza de Deus e nos liberta do fardo de carregar raiva e mágoa não resolvidas. Quando escolhemos perdoar, estamos essencialmente escolhendo deixar de lado a dor e confiar em Deus para curar nossas feridas e trazer justiça à sua maneira perfeita. Um dos aspectos mais profundos do perdão é a paz e a liberdade que ele traz para quem perdoa. Quando guardamos rancor, muitas vezes nos sentimos presos em um ciclo de emoções negativas, constantemente revivendo a dor e permitindo que ela afete nossos pensamentos e ações. Este ciclo pode levar à estagnação espiritual, onde temos dificuldade em crescer em nossa fé ou experimentar a plenitude do amor e da graça de Deus. O perdão, por outro lado, quebra esse ciclo. Permite-nos libertar o passado e seguir em frente, livres do peso emocional e espiritual que a falta de perdão impõe. A liberdade espiritual por meio do perdão também está intimamente ligada ao conceito de reconciliação. Embora o perdão nem sempre leve a relacionamentos restaurados, ele abre a porta para a possibilidade de cura e reconciliação. Isso nos permite abordar os outros com um coração de paz em vez de conflito, criando um ambiente onde a confiança e a compreensão podem ser reconstruídas. Isso não significa que toleramos o mal que nos foi feito, mas sim que escolhemos superá-lo, refletindo o amor e a misericórdia que Deus nos mostrou. O processo de perdão pode ser desafiador, especialmente quando a dor é profunda ou a ofensa está em andamento. No entanto, as recompensas espirituais superam em muito as dificuldades. O perdão nos liberta da necessidade de buscar vingança ou manter a raiva, que são espiritualmente destrutivas. Em vez disso, nos permite experimentar a alegria e a paz que vem de viver em alinhamento com a vontade de Deus. Essa paz espiritual é um sinal de verdadeira liberdade, pois indica que não estamos mais presos às emoções negativas que antes nos controlavam. Além disso, o perdão é um poderoso testemunho para os outros da graça e do amor de Deus. Quando perdoamos, estamos demonstrando o poder transformador do Espírito de Deus dentro de nós, mostrando que somos capazes de estender a graça mesmo quando ela não é merecida. Isso pode ter um impacto profundo sobre aqueles que nos rodeiam, levando-os a questionar a fonte de nossa força e, finalmente, apontando-os para Cristo. O perdão é uma das maneiras mais profundas de refletir o amor e a misericórdia de Cristo em nossa vida diária. Quando perdoamos os outros, não estamos apenas seguindo um código moral, estamos incorporando a própria essência do Evangelho, a mensagem de redenção e graça que Jesus trouxe ao mundo. No ato de perdoar, espelhamos o amor que Cristo nos mostrou, um amor incondicional, sacrificial e abundante. O ministério de Jesus foi marcado por inúmeros atos de perdão, desde suas interações com pecadores e marginalizados até seus momentos finais na cruz, onde ele pediu a Deus que perdoasse aqueles que o crucificaram. Esse modelo de perdão é central para a fé cristã. Ele nos ensina que não importa a ofensa, o perdão é possível e é uma parte vital de nossa jornada espiritual. Ao perdoar os outros, estamos vivendo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos, um mandamento que Jesus enfatizou como perdendo apenas para amar a Deus. Quando escolhemos perdoar, não estamos apenas liberando a pessoa que nos prejudicou, também estamos nos libertando das correntes de amargura e raiva que podem facilmente prender nossos corações.
Este ato de graça nos transforma, aproximando-nos da semelhança de Cristo e permitindo que seu amor flua através de nós. O perdão se torna um testemunho poderoso da obra de Deus em nossas vidas, mostrando ao mundo que existe uma maneira melhor de responder à mágoa e à injustiça, uma maneira que leva à cura, reconciliação e paz. Além disso, o perdão é uma ferramenta crítica para construir e manter comunidades saudáveis. Em um mundo muitas vezes marcado por conflitos e divisões, a capacidade de perdoar e buscar a reconciliação é um farol de esperança. Quando perdoamos, damos um exemplo para os outros, incentivando-os a fazer o mesmo. Esse efeito cascata pode levar a uma cultura de graça e compreensão, onde as pessoas estão mais dispostas a trabalhar com suas diferenças e construir relacionamentos mais fortes e compassivos. Como embaixadores do perdão, somos chamados a levar essa mensagem além de nossas interações pessoais e em nossas comunidades mais amplas. Isso pode significar ser o primeiro a se desculpar em um conflito, oferecer uma segunda chance a alguém que nos prejudicou ou simplesmente mostrar bondade para com aqueles que podem não merecer. Ao fazer isso, não estamos apenas espalhando uma mensagem de perdão, estamos participando ativamente do ministério de reconciliação que Jesus confiou a seus seguidores. Refletir o amor de Cristo por meio do perdão também significa reconhecer que todos somos destinatários da graça de Deus. Assim como fomos perdoados por Deus, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. Esse entendimento promove a humildade e a compaixão, lembrando-nos de que todos precisamos de perdão e que oferecê-lo aos outros é uma forma de honrar a misericórdia que recebemos. O perdão é um elemento essencial na vida cristã, profundamente entrelaçado com os ensinamentos de Jesus Cristo e a essência do Evangelho. É mais do que apenas um ato de deixar ir. É um mandamento divino que leva a uma cura profunda, reconciliação e crescimento espiritual. Ao longo das Escrituras, a importância do perdão é enfatizada, não apenas como uma diretriz de Deus, mas como uma prática vital que promove a saúde emocional e relacional. O perdão, de uma perspectiva bíblica, é um reflexo da graça de Deus para conosco. Como cristãos, somos chamados a perdoar os outros, assim como Deus nos perdoou por meio de Cristo. Esse ato de perdoar os outros não é apenas uma sugestão, mas um requisito para aqueles que procuram seguir o exemplo de Cristo. É um reconhecimento da misericórdia que recebemos e uma maneira de estender essa mesma misericórdia aos outros. Na vida cristã, o perdão é uma bênção que traz cura tanto para quem dá quanto para quem recebe. Quando perdoamos, não estamos apenas libertando o ofensor, também estamos nos libertando das correntes de ressentimento e amargura que podem impedir nosso crescimento espiritual. O perdão nos permite liberar o fardo das mágoas do passado e seguir em frente em paz. É um processo transformador que abre as portas para a reconciliação e a restauração de relacionamentos rompidos. Além disso, o perdão desempenha um papel crucial no crescimento espiritual, requer humildade, compaixão e uma profunda confiança na justiça e misericórdia de Deus. Ao perdoar os outros, estamos participando da obra redentora de Deus no mundo, permitindo que seu amor flua através de nós e toque a vida das pessoas ao nosso redor. Este ato de graça aprofunda nosso relacionamento com Deus, pois alinha nossos corações com sua vontade e nos ajuda a crescer na semelhança de Cristo. A reconciliação é outro resultado significativo do perdão. Quando escolhemos perdoar, criamos oportunidades de cura e reconstrução da confiança. Isso é particularmente importante dentro de famílias e comunidades, onde conflitos não resolvidos podem levar a divisões e conflitos. O perdão promove a unidade e fortalece os laços entre os indivíduos, promovendo uma cultura de graça e compreensão. O perdão é um ato poderoso que pode trazer cura e restauração profundas, tanto para nossos corações quanto para nossos relacionamentos. É mais do que apenas uma decisão pessoal, é um mandamento divino que reflete a misericórdia e a graça de Deus em nossas vidas. Neste momento, quero convidá-lo a dar passos imediatos em direção ao perdão em sua própria vida. Reflita sobre os relacionamentos que você tem, tanto no passado quanto no presente, e considere onde o perdão é necessário. Talvez haja alguém contra quem você tenha guardado rancor, ou talvez haja uma situação que ainda lhe cause dor sempre que você pensa sobre isso.
Essas são as áreas em que Deus está chamando você para estender o perdão, assim como Ele o perdoou. O perdão não significa esquecer ou tolerar o mal que foi feito. Em vez disso, significa liberar o domínio que a ofensa tem sobre você, escolhendo deixar de lado a amargura e o ressentimento que podem sobrecarregá-lo. É um ato de fé, confiando que Deus trará justiça e cura em seu próprio tempo. Ao dar esse passo em direção ao perdão, lembre-se de que é um processo. Pode não acontecer de uma só vez, e tudo bem. O que importa é que você comece a jornada com um coração disposto, permitindo que Deus trabalhe em você e através de você. Comece orando pela pessoa ou situação que você precisa perdoar. Peça a Deus para amolecer seu coração e lhe dar forças para liberar a dor e a raiva que você tem guardado. Ore pela graça de ver a outra pessoa como Deus a vê, como alguém que também precisa de sua misericórdia. Essa abordagem de oração ajudará a alinhar seu coração com a vontade de Deus e a abrir a porta para a cura e a reconciliação. À medida que você avança, tome medidas práticas para viver esse perdão. Pode significar estender a mão para a pessoa, expressar seu desejo de reconciliação ou simplesmente escolher falar gentilmente sobre ela em vez de abrigar pensamentos negativos. Essas ações, por menores que sejam, são demonstrações poderosas do amor de Deus em ação em sua vida. Finalmente, compartilhe sua jornada de perdão com outras pessoas. Seu testemunho pode ser uma fonte de incentivo e inspiração para aqueles que estão lutando com problemas semelhantes. Ao compartilhar como Deus o ajudou a perdoar, você pode oferecer esperança e um caminho de cura para os outros. Lembre-se, o perdão não é apenas um evento único, mas uma escolha diária para viver na liberdade e na paz que Deus oferece. Ao dar esses passos em direção ao perdão, saiba que você não está sozinho. Deus está com você a cada passo do caminho, capacitando-o com seu amor e graça. Abrace este apelo à ação e permita que o perdão transforme sua vida de maneiras que você nunca imaginou ser possível. O perdão é um princípio central da fé cristã, profundamente entrelaçado com o relacionamento com Deus e com os outros. Como crentes, a reflexão contínua sobre o papel do perdão é essencial para nutrir e manter a saúde espiritual. O perdão não é um ato único, mas sim um processo contínuo que requer pensamento deliberado e consideração em oração. Em nosso relacionamento com Deus, o perdão é recebido e dado. Somos lembrados por meio de escrituras como Efésios 4:32 que somos chamados a ser gentis e compassivos, perdoando os outros assim como Cristo nos perdoou. Essa reflexão sobre o imenso perdão de Deus para conosco deve nos levar a examinar nossos próprios corações, identificando áreas em que podemos estar abrigando falta de perdão ou ressentimento em relação aos outros. À medida que continuamos a refletir sobre o perdão, é importante reconhecer que ele fortalece nosso relacionamento com Deus. Apegar-se à falta de perdão pode criar uma barreira entre nós e Deus, dificultando nossas orações e crescimento espiritual. Ao avaliar regularmente nossos relacionamentos e nossa disposição de perdoar, nos abrimos para uma comunhão mais profunda com Deus. Essa reflexão contínua também nos permite permanecer sensíveis à orientação do Espírito Santo, ajudando-nos a navegar em relacionamentos complexos e oferecendo graça onde ela é mais necessária. Em nossas interações com os outros, a prática do perdão é vital para manter relacionamentos saudáveis e amorosos. É por meio da reflexão que aprendemos a responder às ofensas com graça e misericórdia, em vez de com raiva ou amargura. Essa reflexão deve incluir nos perguntar como podemos incorporar melhor o amor de Cristo em nossos relacionamentos. Existem mágoas do passado que precisamos deixar de lado? Há desculpas que precisam ser feitas? Essas são questões importantes a serem consideradas. E as respostas podem levar a um maior senso de paz e unidade em nossas comunidades. Além disso, a reflexão sobre o perdão encoraja a humildade e o reconhecimento de nossa própria necessidade de graça. Isso nos lembra que nós também somos falhos e precisamos de perdão. Essa consciência promove um espírito de compaixão e empatia, permitindo-nos estender o perdão aos outros com mais facilidade. Também nos ensina o valor da paciência, entendendo que a cura e a reconciliação geralmente levam tempo. Incorporar a reflexão sobre o perdão em nossa vida diária pode transformar a maneira como interagimos com Deus e com os outros.
Ele nos desafia a alinhar continuamente nossos corações com a vontade de Deus, promovendo um espírito de amor e reconciliação. Ao tornar o perdão um tópico regular de reflexão, permitimos que a graça de Deus flua mais livremente em nossas vidas, trazendo cura e restauração aos nossos relacionamentos. Essa reflexão contínua não apenas fortalece nosso vínculo com Deus, mas também aumenta nossa capacidade de servir Pai Celestial. Viemos diante de Ti com corações que desejam refletir Seu amor e misericórdia. Reconhecemos que o perdão muitas vezes pode ser desafiador e pedimos Sua ajuda divina para cultivar um coração que reflita Sua própria natureza perdoadora. Senhor, sabemos que, assim como Tu nos perdoaste de nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus Cristo, somos chamados a estender essa mesma graça aos outros. No entanto, admitimos que há momentos em que lutamos para deixar de lado a mágoa, o ressentimento e a raiva. Pedimos que amoleça nossos corações, removendo qualquer amargura que possa ter se enraizado e substituindo-a por Seu amor e compaixão. Ao buscarmos perdoar, lembre-nos das inúmeras vezes em que nos mostrou misericórdia, mesmo quando não merecíamos. Ajude-nos a entender que o perdão não é apenas libertar os outros de seus erros, mas também nos libertar dos fardos da falta de perdão. Que possamos encontrar forças para perdoar aqueles que nos feriram, mesmo quando parece difícil ou injusto. Senhor, concede-nos a humildade de reconhecer nossa própria necessidade de perdão e de nos aproximarmos dos outros com a mesma graça que Tu nos estendeste. Oramos para que Você encha nossos corações com Sua paz, especialmente quando enfrentamos situações que testam nossa capacidade de perdoar. Não sejamos governados pelo orgulho ou pelo desejo de vingança, mas por um profundo compromisso de viver os ensinamentos de Cristo. Ensina-nos a amar como Tu amas, a perdoar como Tu perdoas e a viver em harmonia com as pessoas que nos rodeiam. Guia-nos em nossas interações, para que possamos ser pacificadores em nossas famílias, comunidades e além. Pai, também levantamos aqueles que lutam contra a falta de perdão para consigo mesmos. Ajude-os a entender que Sua graça cobre tudo e que eles também são dignos de perdão. Que eles encontrem consolo em Tuas promessas e coragem para perdoar a si mesmos, sabendo que Tu já o fizeste. Pedimos tudo isso em nome de Jesus, que nos ensinou o verdadeiro significado do perdão e do amor. Amém. Excels de Seu amor e misericórdia no mundo. Pai Celestial, viemos diante de Ti com corações que anseiam por cura e reconciliação em nossos relacionamentos. Reconhecemos que o perdão é a chave para restaurar os laços rompidos e curar as feridas que causaram divisão entre nós. Senhor, pedimos Sua intervenção divina em áreas de nossas vidas onde o perdão é necessário, tanto em nossos próprios corações quanto nos corações dos outros. Oramos especificamente por aqueles relacionamentos que foram tensos ou quebrados por mágoa, mal-entendido ou traição. Pai, pedimos que abrande os corações endurecidos, substituindo a amargura pela compaixão e o ressentimento pelo amor. Concedei-nos a coragem de dar o primeiro passo para a reconciliação, mesmo quando parecer difícil ou desconfortável. Ajude-nos a estender a mão para aqueles a quem prejudicamos ou que nos prejudicaram, oferecendo e buscando perdão com humildade e sinceridade. Senhor, sabemos que a verdadeira reconciliação só pode vir por meio de Sua graça. Pedimos que trabalhes nos corações de todos os envolvidos, trazendo um espírito de compreensão e empatia. Que o Teu amor seja o alicerce sobre o qual reconstruímos a confiança e restauramos a harmonia que foi perdida. Ensine-nos a ouvir com o coração aberto, a falar com bondade e honestidade e agir com paciência e perseverança enquanto trabalhamos para a cura. Também elevamos a Ti aqueles que estão lutando com feridas emocionais profundas, causadas por conflitos de longa data ou dores não resolvidas. Pedimos que derrames Teu poder de cura sobre eles, trazendo conforto e paz às suas almas. Ajude-os a liberar a dor que os manteve cativos e a abraçar a liberdade que vem do perdão. Pai, pedimos Sua orientação para navegar pelas complexidades da reconciliação. Mostre-nos como seguir em frente de uma maneira que honre e Te fortaleça nossos relacionamentos. Que o Teu Espírito Santo nos guie em cada passo, dando-nos a sabedoria e o discernimento de que precisamos para reconstruir o que foi quebrado. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo dom do perdão e pela esperança da reconciliação.
Confiamos em sua promessa de curar nossos corações e restaurar nossos relacionamentos, sabendo que nada é impossível para você. Oramos tudo isso em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou o verdadeiro significado do perdão e do amor. Amém.